Debate com inteligência. Pode Cris. Debate com inteligência. Santiago, você já ouviu falar do passeio de do caminho de Santiago? Exatamente. Se você já ouviu falar do caminho de Santiago, é um caminho que as pessoas fazem que vai, se não me engano, de Portugal até a Espanha, a pé, um grupo de pessoas, de peregrinos que caminham até a Espanha, que é chamado Caminho de Santiago, que esse caminho teria sido um caminho que Tiago teria feito na sua missão. Tiago foi uma das pessoas que pregou na Espanha, segundo a tradição. Tiago foi pregar na Espanha. A primeira coisa, vamos ver o perfil do Tiago, nosso querido Tiago. Aqui a nossa colinha aqui nos apresenta uma ficha técnica do Tiago, né? Vamos dizer que é a ficha técnica do Tiago. Então, ele é chamado de Tiago Maior. Ele é conhecido como Tiago Boanerges. Parece nome de caipira, de um homem lá da Minas Gerais. É o seu Boanerges, você conhece o seu Boanerges? Parece que é o nome de um mineiro lá do interior de Minas Gerais, seu Boanerges. Ele é o Tiago Boanerges. Ele foi apelidado por Jesus, porque Jesus, vocês sabem, Jesus ele dava uns apelidos, né? O Simão, ele falou, vós não sereis mais chamados mais Simão, se chama de Pedro. Que você é uma pedra. Então ele via características, né? Ele via características no apóstolo, discípulo, e aí ele meio que dava, não nada, mas ele via características daquele apóstolo, e aí ele colocava aquele nome baseado naquele perfil que ele via. E Tiago e João, que eram irmãos, eles eram filhos de aqui, cadê o pai? O filho de Zebedeu e filho de Salomé. Lembra que a Bíblia diz que algumas mulheres serviam Jesus com seus bens, né? Jesus ele tinha discípulos e Jesus tinha discípulas. Essa iluminação hoje está terrível, só Jesus na causa. Jesus tinha discípulos e tinha discípulas, tinha mulheres que serviam Jesus com seus bens. Uma dessas mulheres seria Salomé. E Salomé é a mãe de Tiago. Ok? Então, Salomé, mãe de Tiago, e Zebedeu, pai de Tiago. Pai de Tiago e João. Lembre-se que a gente está estudando por blocos. Nós estudamos Pedro e André, irmãos, e agora nós vamos ver Tiago e João. Provavelmente alguns teólogos acreditam que Tiago e João eram a galera da Gana, ok? Alguns acreditam que esse tal Zebedeu, que era o pai dos dois, tinha uma espécie de uma empresa de pescaria. Eles seriam sócios de André e Pedro, porque Pedro e André eram pescadores, Tiago e João eram pescadores. Por quê? Porque eles eram da mesma cidade. Eles eram de Betsaida, ok? Então, eles eram da mesma cidade de Pedro e de André e eram filhos de Zebedeu. Eles chamam de Santiago Maior, né? Agora, a palavra Tiago, o nome Tiago, ele vem do latim Jacobus. E ele também, no inglês, é Jaime. Você já ouviu falar na Bíblia St. James? Bíblia St. James. Então, St. James é Tiago em inglês, né? Então é Bíblia de São Tiago, tá? Essa Bíblia que vocês conhecem, São James, a versão São James, então, a Bíblia de Tiago, São Tiago. Com o decorrer do tempo, o nome evoluiu em diversas direções de línguas e manteram em alemão Jacob, né? Jacó, né? E James em inglês, e Giacomo em italiano, hein?
e Jacques em francês, ok? Muito bem, isso é em relação a ele. Agora, nós já falamos sobre isso, nós falamos que ele nasceu em Betsaida, Galileia, a mesma cidade de Pedro, né? E o seu pai tinha empresa, né? Vamos lá, vamos começar aqui com Mateus 4, 21, 22. Vamos lá, abre lá você que está com a sua Bíblia, que a gente vai usar a Bíblia aqui. Mateus, deixa eu pegar aqui, o negócio caiu aqui. Mateus, abre aí, sua Bíblia, Mateus 4, do 21 a 22. Aqui é o chamado, vamos iniciar o chamado de Tiago. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou, e eles imediatamente, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então você vê aí que eles estavam consertando as redes. Jesus chamou eles e eles imediatamente seguiram a Jesus. Isso também está em Lucas 5. Lucas 5, versículo 10. É sempre bom ler 2 referências, gente. Às vezes a gente acha, não, já li Mateus, tá bom. Mas às vezes de um texto para o outro, você vai ter diferenças e às vezes um detalhe importante, que às vezes você não sabe. Vamos lá, Lucas 5, versículo 10. É isso? 5, versículo 10. Está escrito assim, como também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Olha aí que importante que eu falei. Bom dia, Francinaldo. Francinaldo está aí com a gente, direto de Campinas, se eu não me engano. Campinas, Francinaldo. Olha só. Olha que interessante. Aqui tem mais... Lembra que eu falei para vocês que é muito importante quando a gente lê um texto? Tem 2 textos sobre aquele assunto. Tem 2 textos para falar sobre... então vou ler só um, é o suficiente. Não, às vezes, quando você lê 2 textos, você tem mais informações em um texto. E essa tem informação importante. A gente conheceu o perfil desse homem. Tiago. Eles eram sócios de Simão. Então, existia uma sociedade, a família de Jonas, que era o pai de Simão e de André, com a família de Tiago, irmão de João, que era sócio, o pai, Zebedeu, era sócio de Jonas, pai de Simão e de André. Então, existia aqui uma sociedade. Jesus diz a Simão, não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E assim, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Então, você vê aqui, dentro do que a gente está lendo, que Mogi das Cruzes, né? Desculpa. Campinas é o outro menino, é o Marcel, né? Marcel que é de Campinas. Obrigado pela... Então você vê aqui que eles eram sócios. Eles estavam consertando rede de pesca. E aí eles foram os primeiros a abandonar tudo e seguirem Jesus com os seus discípulos, tendo sido os mais próximos colaboradores ao participar da transfiguração. Então eles participaram de 3 momentos importantíssimos da vida de Cristo. Os 3 momentos, se você fosse anotar, né, se a gente tivesse aqui um caderno, se você tivesse que anotar a nossa matéria, então foram 3 momentos importantes da vida e obra de Cristo, que foram, vou falar para vocês já, que foram a transfiguração, Tiago esteve presente, a agonia de Cristo, Tiago esteve presente, no Jardim das Oliveiras, Tiago esteve presente, e em outras ocasiões que nós vamos ainda falar, Tiago está presente. Provavelmente na pesca maravilhosa, Tiago esteve presente, que era pescador, obviamente devia estar no barco quando Jesus andou sobre o barco. Provavelmente Tiago estava presente, a Bíblia não cita especificamente. Vamos lá. No Evangelho de Mateus nós sabemos e conhecemos a mãe de ambos, Tiago e João, Salomé. E quem foi Salomé? Salomé foi a mulher que tentou um lobby com Jesus. É isso mesmo. Salomé tentou fazer um lobby com Jesus, né? E provavelmente, esse tal de Zebedeu,
pai desses meninos, e Salomé, eles tinham dinheiro. Provavelmente. Mas como você comprova isso? Como é que você acredita nisso? Porque a Bíblia diz que essas mulheres serviam Jesus com seus bens. Gente, repetindo, eu tô em jejum, mas eu estou bebendo água porque eu não estou bem de saúde. Essa noite passei muito mal. Bom dia, Dilson. Bom dia, Aparecida. Então, provavelmente, Zebedeu tinha grana, patrocinava. Então, sabe que às vezes o rico, às vezes, ele faz, né? Meu filho aí, vou pagar um dinheiro aí pro meu filho, dá um adianto aqui no meu filho. E aí isso aconteceu com a mãe de Tiago e João. Salomé, seu orgulho materno, pediu a Jesus que os seus dois filhos, Tiago e João, fossem colocados um à direita e outro à esquerda no reino de Deus. Quer dizer, ela veio com um papo para Jesus, deixa meus filhos, um sentar à esquerda, outro à sua direita, à direita do reino de Deus. E Jesus disse para ela: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Os apóstolos responderam: podemos. Jesus disse: pois bem, isso é verdade. Mas dar-vos o primeiro lugar no reino depende do meu Pai que está nos céus. Este episódio causou uma irritação entre os demais apóstolos, pois era uma tentativa óbvia de se destacar acima do grupo. Então você vê aí que tinha um lobby dos riquinhos, né? Então já existia vamos dizer, o núcleo rico dos discípulos de Jesus. A mãe trazendo, criando um lobby com Jesus para que eles sentassem um à esquerda e um à direita, porque eles tinham grana. Então, provavelmente, a mãe teve essa intenção. Isso tudo é provavelmente, gente, mas a gente reconhece pelo que o texto diz, a gente reconhece e dá para supor. Nós não podemos afirmar nada, até porque seria uma heresia eu dizer com certeza essa afirmação. Vamos abrir em Mateus 3,17, que foi o apelido que Jesus deu aos meninos, né? Olha aí a intimidade que eu estou tendo com eles, os meninos. Assim diz Marcos 3,17. Marcos 3,17. 3,17. Diz assim: tendo resolvido isso, respondeu-lhes: os que têm saúde não precisam. Marcos. Não, mais uma vez, o professor aqui tá ruim, hein? Vamos lá. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges. Seu Boanerges, lá de Minas Gerais, que quer dizer filhos do trovão. Alguns historiadores acreditam que essa expressão filhos do trovão seria uma forma de Jesus dizer que vocês eram muito intempestuosos, eram muito fio desencapado, eram muito quase que agressivos. Talvez seriam os Bolsonaro da época, ok? Ok, Bolsonaro, ele já pregava com as arminhas assim, tá ok? Por quê? Porque você vai ver mais à frente eles aparecendo em uma situação que demonstra o porquê Jesus havia chamado eles de filhos do trovão, de esquentadinho. Lembra que eu falei que Pedro era filho desencapado? Era uma galera de filho desencapado. Os dois, né? Pedro e João. Depois João começou a mudar. Mas o Tiago, ele era da pá virada, né? Isso se deu por o fato, olha aí, que caracterizou a índole de ambos ao chegar com Jesus a sua comitiva à terra dos samaritanos, e os samaritanos interditaram a entrada de Jesus e de Tiago. E vocês sabem que Samaria é uma terra já
que não era muito vista por Jerusalém, né? Os próprios textos bíblicos, se você for estudar sobre Samaria, você vai ver que Samaria tinha toda uma história como é que posso dizer? Uma história do paganismo, e na época de Judá e Israel, que teve aquela época, houve uma junção de uma nação pagã ali, e aí aquela terra, Samaria, ela além de adorar o Deus de Israel, ela adorava também a outros deuses. Então por isso que o povo de Israel tinha ali uma risca, né, contra eles. Então tinha uma guerrinha. Então o que acontece? Jesus e João e Tiago foram pregar naquela região, e aí o que acontece? Eles interditaram a entrada. E aí João e Tiago viram neste fato uma afronta a Cristo e disseram com sua indignação, não é? O que eles disseram, Jesus: quereis, Senhor, que mandemos cair fogo do céu sobre essa cidade para consumi-la? Eram bem Bolsonaro, ok? Era Samaria boa, Samaria morta, tá ok? Entendeu? Eles eram meio assim. Eles eram, vamos tacar fogo nessa cidade. Quereis, Senhor, que mandemos cair fogo do céu sobre essa cidade para consumi-la? E aí Jesus repreendeu eles, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para perder, mas para salvar almas. Né? Está ali em Lucas capítulo 9, versículo 54. Segundo a Bíblia, é um dos discípulos, Tiago, que a gente está estudando, né? É um dos discípulos mais íntimos de Jesus de Nazaré, já que em várias ocasiões Jesus se fazia acompanhar só por 3 apóstolos. Era ele escolhido junto a Pedro e João. Tanto é que as crianças, desde pequenas, já aprendem a cantar que música? Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Não é assim que canta? Então, o Tiago aí, ó, eram pessoas, bom dia, Guta, bom dia, Zimério, eram pessoas, né? Pedro, Tiago, João eram pessoas, digamos que, preferidas de Jesus, né? E aí, eles estavam sempre acompanhando Jesus. Eles estiveram na transfiguração, eles estiveram na ressurreição da filha de Jairo, eles aparecem na ressurreição, eles estão no Jardim das Oliveiras, um pouco antes da prisão de Jesus. E Tiago é citado entre os testemunhos da terceira aparição de Cristo após a morte e ressurreição no lago de Tiberíades. Então ele está sempre nessa visão. Olá, Marildo, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Agora diz o seguinte: pouco mais se sabe acerca da sua vida. Então Tiago foi uma pessoa que esteve pregando ali na Espanha, segundo diz a tradição, não é? Muitos creem que Tiago tenha visitado a província romana da Hispânia. A Espanha se chamava Hispânia, H-I-S-Pânia, Hispânia, e pregado a doutrina cristã logo após o Pentecostes. Então, o que a tradição afirma é que logo após o Pentecostes, Tiago teria ido para a Espanha pregar o Evangelho, especificamente na cidade de Saragoça. Teria presenciado uma aparição, Maria, que vivia ali naquela região. Então aí já tem todo um contexto que a gente não pode afirmar se é verdade ou não. Isso não está na Bíblia. Isso está dentro da tradição católica, que Maria foi para a Espanha. Então a aparição em cima de um pilar originou o culto a Nossa Senhora do Pilar, devido ao sucesso de pregar na Península Ibérica. Tiago teria regressado à Ibéria. Então ele pregou ali na cidade da Espanha, e aí depois ele voltou. Também ele teria passado em Portugal.
Olha só, onde incluem Braga, Guimarães e Ratos, onde o discípulo Pedro de Ratos se tornou o primeiro bispo de Braga há cerca de 45. E foi o primeiro apóstolo a morrer e teria sido mandado decapitar Herodes Agripa I. Então, Tiago foi morto, foi martirizado pelo rei Herodes Agripa I. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar e mandou matar a Tiago, irmão de João, a espada. Então Tiago provavelmente foi decapitado à espada, não é? A espada, pelo rei Herodes Agripa I. Todas as pesquisas que nós fizemos afirmam exatamente isso, que foi justamente Herodes Agripa. Cláudia Barros, nossa prima de lá de... Como é que é o nome aí? Esqueci o nome da cidade que você está morando, Cláudia. Um abraço para o professor Willenberg, grande professor Willenberg, foi professor de seminário com a gente, Semente de Vida, né? Um abraço para ele, um abraço para o William, estou com saudade de Willenberg. Vamos lá. Então, ele teria sido morto à espada pelo Herodes Agripa. E ele, Herodes, fez perecer pelo fio da espada. Agora, muitos são os que creem que Tiago, o seu corpo, né, o seu corpo teria sido levado, segundo a tradição lendária, o corpo de Tiago teria sido transportado para Galiza e sepultado no lugar de Compostela. Por isso que a gente conhece como Tiago de Compostela. Depois chamado de sua honra Santiago de Compostela. A partir dali, no porto de Jaffa, Jerusalém, e dentro de uma arca de pedra, feito um barco soprado pelos anjos, atravessou o Mediterrâneo e a costa portuguesa veio a desembarcar em Padrão, pelo centros depois a diocese de Ilha Flávia. No entanto, obviamente não há provas que permitam colar com exatidão estas palavras. Hoje, a não ser que foi encontrado um túmulo nos tempos primórdios do cristianismo. Ele está na Catedral de Compostela, na Espanha, acompanhado de outros 2 de cada lado, que é o mais significativo de todos eles. Agora vamos falar do outro Tiago, que é o Tiago que a Igreja Católica meio que esconde ele, porque ele era o Tiago, irmão de Jesus. Não tem outro, senão Tiago, irmão do Senhor. Ele é conhecido pelos historiadores como Tiago Justo. Eu bebeu água, porque eu não estive muito bem de saúde essa madrugada. Não estou bebendo água, mas do jejum, tá bom? De propósito do jejum. Meu jejum é parcial, só de água. Mas o remédio acabou, tive que tomar água, teve jeito. Então, diz o seguinte: Tiago é identificado como sendo, ora, Tiago, filho de Alfeu, ora, Tiago menor. Não há consenso sobre a relação exata com Jesus Cristo. Ele é chamado de Tiago Justo. Bom dia, Flávia. Tiago o Justo, provavelmente foi morto em 62. Ele também é conhecido como Tiago de Jerusalém e Tiago Adelfo, ou Adelfoteos. Tiago, irmão do Senhor. A Igreja Católica não aceita que Tiago seja irmão de Jesus, irmão de sangue. Eles acreditam, a Igreja Católica acredita que Tiago, quando fala irmão do Senhor, não era irmão, era primo. Eu já tenho um estudo que você pode ver lá no canal do podcast, que fala sobre os irmãos de Jesus. Eu estou explicando direitinho, eu explico exatamente a palavra, o que significa a palavra Adelfos, o que significa a palavra primo, que eles são primos, que são na verdade irmãos, e que isso tem um nome. Primo é uma palavra em grego e irmão é outra palavra em grego. Então a gente explica tudo isso lá na nossa aula, no nosso
nosso vídeo lá do Pod Cristo, chama Irmãos de Jesus. Vai na internet, lá no YouTube, bota assim, Pod Cristo, assim, Irmão, Jesus teve irmãos. Esse é um vídeo muito visualizado lá no canal. Então, esse Tiago que a gente está falando agora é o Tiago, irmão do Senhor. Ele foi uma importante figura nos primeiros anos do cristianismo. A Enciclopédia Católica conclui que, baseado no relato de Egésipo, cada dia, cada aula a gente está aprendendo o nome de um historiador do primeiro século ou do segundo século. Nós já falamos aqui de Eusébio de Cesareia, nós falamos de Justino, já chamamos vários historiadores, e esse é o novo historiador que a gente está conhecendo aqui, que é o Egésipo. Tiago Justo é o mesmo que o apóstolo conhecido como Tiago Menor, e em linha com a maior parte dos intérpretes católicos, é também Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago, filha de Maria de Cleófas. Ele não deve ser conhecido como apóstolo chamado Tiago Maior. Então, você vê que tem uma disputa, né? Até porque a Igreja Católica não quer admitir que ele seja irmão de sangue de Jesus, que ele seja filho de Maria. E aproveitando, você também pode ir lá no canal do Pod Cristo, e lá no canal do Pod Cristo você pode ver o vídeo que eu falo sobre se Maria permaneceu virgem até eternamente, né? Na Igreja Católica, Maria não teve outros filhos. Então a gente está vendo aqui, né, que ele o primeiro mito, né, que existe é que Maria não teria tido filhos, mas é um texto, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala: não vi ninguém senão Tiago, irmão do Senhor, né? Irmão do Senhor é o irmão de São Jesus, é irmão, filho de Maria, irmão de Jesus. Tiago Justo, ele era líder, aí ó, segundo boato. A Igreja Católica acredita e prega que Pedro era o líder da igreja. E aí você vê Tiago, é claro que Pedro foi um dos líderes da igreja, né? Eles fazem uma exaltação tanto a Pedro para poder colocá-lo como Papa. Mas na verdade, Tiago também foi um grande líder da igreja. Pode ser também que no início Tiago tenha sido chamado para iniciar ali a liderança, Pedro tenha iniciado a liderança e Tiago depois tomado. Porque a gente vê isso nitidamente na Bíblia, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Tiago Justo era o líder do movimento em Jerusalém nas décadas seguintes à morte de Jesus. Embora a informação sobre sua vida seja escassa e ambígua, diversas fontes primitivas citam como sendo irmão de Jesus. Tá aí, irmão de Jesus. Historiadores já interpretaram isso de diversas maneiras. Só que alguns, é claro, como se fosse um irmão no sentido espiritual, no sentido fraternal. Vocês são meus irmãos, né? É isso, entendeu? Então eles acreditam que, na verdade, é irmão de Jesus, mas é o irmão, meu amigo de fé, meu irmão camarada, né? Não é irmão de sangue, né? Não é irmão filho de Maria, né? Literalmente o significado de Tiago era mesmo parente de Jesus. Segundo a Igreja Católica, ele seria um meio-irmão, ou um irmão de criação, ou um primo, ou outro parente, e para alguns, o irmão de sangue. A mais antiga liturgia de sobreviventes, chamada Liturgia de São Tiago, chama-o de Adelfoteós. O que é Adelfoteós? Adelfoteós são duas palavras em grego, que você tem Adelfo e Teós. Adelfo é irmão e Teós é Deus. Então, Adelfoteós é irmão de Deus. Tiago, irmão de Deus. Então, você tem aí, ele é chamado de Tiago de Jerusalém, ele é chamado de Tiago Adelfo, ele é chamado de Tiago Adelfoteós e é chamado de Tiago, irmão do Senhor.
Com exceção de um punhado de referências nos evangelhos, as principais fontes de sua vida são Atos dos Apóstolos e as Epístolas Paulinas. Aí a gente vai ver os historiadores. O historiador Flávio Josefo, falei a aula passada, que são historiadores do primeiro e segundo século, Flávio Josefo e o autor cristão Egésio acredita que ele seja o autor da Epístola de Tiago. Então aí temos mais um detalhe importante. Aquele primeiro Tiago que a nossa aula, quando começou, estava falando, aquele Tiago, ele morreu no ano 44, né? Pelo rei Herodes Agripa. Não é isso que a gente falou? Então no ano 44 ele morreu. Esse aqui morreu provavelmente no ano 62. Então ele foi quem provavelmente escreveu a Epístola de Tiago. Você tem na Bíblia, né? Você tem aqui a Epístola de Tiago. Então, o irmão do Senhor é que tem escrito a Epístola de Tiago. Aqui. Epístola de Tiago. No Novo Testamento. O primeiro dos 70 apóstolos e o autor do decreto apostólico. Tiago 15. Vocês já ouviram falar do decreto apostólico? Ele que liderou o decreto apostólico, ou mais conhecido como o concílio. O concílio apostólico. Esse Tiago foi quem liderou esse concílio. O concílio está ali no livro de Atos 15, do 23 a 29. Vamos lá, Atos, vamos ler. Atos 15. Eu vou ler ele todo, ok? Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Escolheram também Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens considerados entre irmãos. Por meio deles escreveram: os irmãos apóstolos e os anciãos e os irmãos dentre os gentios de Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Tendo sabido que alguns saíram de nosso meio sem uma autorização, vos tem perturbado-vos com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, escolher alguns homens, enviá-los como a vós, nossos amados Barnabé e Paulo. Então não era essa bagunça, todo mundo fazia o que queria. A igreja estava organizada. A igreja estava em Jerusalém fazendo uma reunião, um concílio, uma assembleia. Não era que o pessoal às vezes pensa que o pessoal começou a se converter e sair. Não, a igreja ela se reuniu, ela fez uma assembleia e existia uma liderança. E aí enviaremos Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviaremos Judas e Silas, os quais pessoalmente confirmarão essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, a nós, e não a vos impor maior peso além dessas exigências necessárias. Então eles estão dando orientação, vocês vão pregar isso assim, vocês não vão sair dentro daquilo que a gente vai orientar, mas vocês têm liberdade para fazer para onde vocês acham que vão parar. E aí diz: só que nós temos exigências necessárias. Quais eram as exigências? Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, porque isso ocorria muito. Bom dia, Renata. Isso ocorria muito porque eles iam a terras pagãs e ali existiam sacrifícios e existiam rituais. E esses rituais estavam muito intrínsecos na cultura daqueles povos. Então, o concílio de Jerusalém, ou o decreto apostólico, determinou que eles se afastassem da carne sacrificada a ídolos, dos animais sacrificados, das imoralidades sexuais, porque a homossexualidade era algo muito, muito forte naquela região, né? Era homem com homem, mulher com mulher. Na verdade, na cultura grega, grego-helênica, a homossexualidade era mais comum. Você tem ideia? Quando um homem conversava com o outro, né? Um grego ou um romano conversava com o outro,
assim, ontem tive relação com minha mulher. A outra falava assim, que horror, só faço isso para ter filhos. E é exatamente isso que existia naquele momento. A homossexualidade era algo tão comum que era voltada para o prazer sexual, era homem com homem. O homem com a mulher era muito mais para ter filhos, né? Porque eles não tinham uma cultura judaica, né? Eles eram pagãos, eram os romanos, eram gregos, então eles tinham outros deuses. Então para eles a homossexualidade ou o homossexualismo era algo normal e natural e era algo até institucional, apesar de que existiam sim gregos, romanos que eram mais, vamos dizer assim, mais masculinizados, né? Mas essa cultura era natural, como está se tornando hoje em dia, né? Na verdade, daqui a um dia vão querer que seja obrigatório, né? Vamos lá. Então, a gente continua aqui o texto que a gente está lendo, 29. Das imoralidades sexuais fareis bem se guardares das coisas, desejo de saúde. Aos que foram enviados, desceram a Antioquia e foram reunidos. Então, você vê que eles levaram uma carta, né? Ou seja, não lhe seria requerida circuncisão nem a observância dos demais preceitos da lei mosaica. Então, bom dia, Léo. Eles não seriam obrigados a seguir a lei mosaica, isto é, a circuncisão, que por outro lado também não foram condenados. Os dois, acompanhados de Paulo e Barnabé, seguiram para Antioquia e entregaram a carta que trouxe grande alegria. Judas voltou para Jerusalém, mas Paulo e Barnabé e Silas resolveram ficar ali ajudando o ministério da nova igreja. Diz, embora Tiago e Pedro tenham sido o primeiro bispo daquele grupo, católicos romanos acreditam que o bispo de Jerusalém não seria. Por isso, a liderança da igreja cristã estava com Pedro. Crisóstomo disse, se alguém deve dizer por que então Tiago, quem recebeu a sé de Jerusalém? Eu responderia a ele, Cristo fez Pedro professor, não daquela sé, mas do mundo todo. Já se sugere, por exemplo, que Pedro teria confiado a comunidade de Jerusalém para Tiago quando ele foi forçado a fugir da cidade. De acordo com mais um historiador, Eusébio de Cesareia e Clemente de Alexandria, no final do século II, afirmou o seguinte sobre a ascensão de Tiago ao episcopado. Então Tiago teria sido bispo de Jerusalém. Pois eles disseram que Pedro, Tiago e João, após a ascensão do nosso Salvador, como também se proferisse assim Senhor, não lutaram por honras e escolheram Tiago como o bispo de Jerusalém. Então até mesmo para dar uma consideração ao Tiago, eles têm que colocar que foi o Pedro que deu ao Tiago, vamos dizer assim, a honra de ser o bispo de Jerusalém, tá bom? Deus te abençoe, não esqueça de ir lá na nossa página, lá no Podcast, lá no nosso canal Podcast, vai lá, se você não é inscrito lá, se inscreva, tem muito estudo lá, já coloquei estudo lá, tem bastante estudo lá, tá bom? Deus abençoe vocês, até domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai estudar sobre João, o apóstolo amado que deitava no ombro de Jesus, tá bom? Tchau, até a próxima.